O projeto de 250 milhões de reais do Corinthians para ampliação da capacidade da Neoquímica Arena, visando a abertura da Copa do Mundo Feminina, teve decisão final. Entendam por que o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, pode ter revelado uma má condução nas negociações pela renovação ou não do contrato do atacante holandês Memphis, e o Timão pode estar de olho em zagueiro brasileiro que atualmente está no futebol espanhol. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do presidente Osmar Stabile em relação à possível negociação pela renovação ou não do contrato do atacante holandês Memphis. O Stabile pode ter indicado uma má condução nas tratativas. Vamos lá. Conforme estamos acompanhando a renovação do contrato do atacante holandês Memphis com o Corinthians, é algo muito incerto. O contrato dele vence no dia 31 de julho e até o momento as questões envolvendo conversas aparentemente estão travadas, com algumas atualizações, algumas semanas. Por exemplo, o Corinthians, para que o Memphis fique, quer parceiros, empresas que banquem. Algumas empresas sinalizaram possivelmente ajudarem na permanência do atacante. A ESE Seguros chegou a lançar uma campanha. A Esportes da Sorte, patrocinadora master, ora indica que vai ajudar e depois parece que não. Então, ainda é algo incerto. Fato é que para o Memphis permanecer, tanto o Marcelo Paz quanto o presidente Osmar Stabile já disseram que o Memphis tem que reduzir os custos. O Marcelo Paz já deu entrevistas e confirmou, e o presidente Osmar Stabile deu uma entrevista à Rádio TMC, falou novamente que o Memphis tem que reduzir custos, mas dessa vez, sinceramente, ele pode levantar questionamentos sobre a condução das negociações. Vamos para as palavras do Stabile. O Memphis sempre falou que faria um desconto. Esperamos que ele passasse um valor que dá para chegar para ver se temos condições. O Corinthians hoje tem problemas financeiros. Temos que resolvê-los. Tem as despesas do feminino, da base, o custo é muito alto. A tendência é diminuir a dívida até o final do ano. Vai depender muito dele. Não depende tanto do Corinthians, depende do que ele vai oferecer para a gente saber se conseguimos fazer o negócio ou não. O Corinthians deve um valor e precisamos negociar. É um direito que ele adquiriu e não vai abrir mão. A gente tem que pagar para ele de uma forma ou de outra. Então, o Stabile afirmou que o Memphis tem que diminuir os custos e também falou sobre a dívida que o Timão tem com ele, que, pelas informações, já está chegando na casa de 43 milhões de reais. A minha opinião quanto a essas palavras do presidente Osmar Stabile é a seguinte. Sinceramente, para mim, o Stabile escancarou uma má condução nas tratativas. Osmar Stabile, para mim, sinceramente, está dando um péssimo exemplo administrativo. Por quê? Prestem atenção nas palavras do presidente. Osmar Stabile, ele está dizendo que é o Memphis que tem que fazer uma proposta ao Corinthians. Então, por exemplo, o Memphis, se ele ganha 50, ele tem que chegar no Corinthians e fazer uma proposta que ele quer receber 10. Presidente, não é assim que as coisas funcionam. Você está hoje à frente do maior clube do nosso país. Para nós, torcedores, é o maior do mundo. E isso, para mim, está escancarando uma falta de administração. Presidente, o que tem que ser feito? Você tem todos os números do que o Memphis ganha ou não ganha. Você sabe exatamente o que o Memphis ganha. Você precisa fazer um levantamento junto ao seu departamento financeiro e, claro, e definir de uma vez por todas quem vai ajudar ou não, e você apresentar uma proposta ao atleta. Se o Memphis ganha 10 e você consegue pagar com ajudas e tudo mais, consegue pagar 2, se o jogador não aceitar o que o clube pode pagar, é isso.
define-se a vida de todo mundo, mas não dessa forma. Então, o jogador tem que fazer uma proposta. Eu, particularmente, nunca vi isso em lugar nenhum e nunca imaginei, muito menos em um clube do tamanho do Corinthians. Pelo menos a minha modesta e humilde opinião. E agora vamos falar sobre possibilidade de reforço para a defesa. O Corinthians pode já estar de olho, prestando atenção em zagueiro brasileiro que está no futebol espanhol e que está em reta final de contrato. A janela de transferências do futebol brasileiro ainda falta um bom tempo para abrir. Na verdade, a janela segunda do nosso futebol vai abrir no dia 20 de julho, mas absolutamente que nesse período de Copa do Mundo, claro que as equipes que chegarem na frente e planejarem antes vão conseguir as principais contratações. Um clube como o Corinthians, que tem que encontrar jogadores, as oportunidades de mercado, necessita estar atento a qualquer nome que de repente possa ser interessante. E nos últimos dias acabou surgindo o nome do zagueiro Luiz Felipe, zagueiro de 29 anos. Atualmente ele está no Rayo Vallecano da Espanha. O jogador surgiu como está no radar do Corinthians, que a diretoria considera a defesa como uma das prioridades, e o Luiz Felipe aparece entre os nomes que estão sendo bem avaliados pela diretoria do Corinthians, o que pode facilitar uma possível negociação, uma chance do Luiz Felipe de repente vir para o Corinthians é que o jogador tem contrato com o clube espanhol até o dia 30 de junho, ou seja, a partir do dia 1º de julho ele já estará livre para assinar com qualquer clube, inclusive já pode assinar um pré-contrato, então está sendo considerado uma boa oportunidade de mercado. A minha opinião quanto ao zagueiro Luiz Felipe é a seguinte: estamos falando de um jogador que está fora do país já há mais de uma década. Clubes brasileiros, para se ter uma ideia, o último clube brasileiro que ele jogou foi a equipe do Ituano, e é um jogador que acabou construindo uma boa carreira fora do país. É um jogador muito interessante para o sistema defensivo, forte na marcação, bom na jogada aérea, muito bom também na saída de bola, tem um bom passe, característica que combina com o estilo do Fernando Diniz. Então, sinceramente, para mim, é um nome pelo menos interessante, que vale realmente a pena o Corinthians consultar. Claro, deixo aqui bem explicado para vocês, a janela só no final de julho, mas não é porque não estamos na janela que não se pode avaliar, analisar jogadores. Só que o principal ponto para o Corinthians é transfer ban. Corinthians tem que pagar o Philadelphia Union pela compra não paga do Martinez. Enquanto não pagar, não vai estar liberado para contratar. Estamos bloqueados novamente pela FIFA. E existem outros riscos, o Garro, o Charles. Então é um Corinthians aí que a situação pode se complicar. Então, deixando bem explicado, somente resolver questões transfermãs é que o Corinthians vai poder contratar. Mas é um nome interessante para mim, realmente. Vale a pena, um zagueiro de 1,90 m de altura, muito forte, muito bem fisicamente, e um Corinthians que hoje nós temos uma quantidade limitada de zagueiros, absolutamente que vale a pena, é uma oportunidade de mercado que logo, logo, claro, se não renovar com o clube espanhol. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre aquele planejamento do Corinthians com custos de 250 milhões de reais para ampliação da Neoquímica Arena, visando a abertura da Copa do Mundo Feminina de futebol, não vai mais acontecer. Algumas semanas atrás, mais precisamente no mês passado, eu trouxe a informação para vocês que a prefeitura da cidade de São Paulo estava querendo, aliás, ainda está, ter a Neoquímica Arena, nossa casa, como abertura da Copa do Mundo de Futebol Feminina, que vai acontecer no ano que vem. Mas, para isso, seria necessário aumentar a capacidade da Neoquímica Arena, que hoje
nós temos ali uma quantidade entre 48 e 49 mil lugares para 60 mil. O Corinthians acabou apresentando um projeto de 250 milhões com arquibancadas fixas. O clube só aceita isso. E a prefeitura até chegou a apresentar alguns projetos de arquibancadas móveis, mas o Corinthians não aceitou. Então, devido a isso, as últimas semanas foram de avaliações e de estudos se realmente algo poderia acontecer. Mas não vai acontecer, pelo menos, a ampliação da arena sem custos, que é o que o Corinthians queria, porque a prefeitura da cidade de São Paulo formalizou à FIFA a intenção de que a cidade seja a sede da abertura do Mundial, mas a proposta enviada não contempla mais a ampliação da capacidade da Neoquímica Arena. Segundo a administração, houve tentativas de buscar parceiros e patrocinadores privados para viabilizar a obra, porém o Corinthians decidiu não seguir com o modelo apresentado. O projeto discutido previa a construção de novas arquibancadas nos setores norte e sul, elevando a capacidade, como eu disse para vocês, entre 48 e 49 mil para 60 mil lugares. Agora, a tendência é que a Arena receba jogos da Copa do Mundo Feminina, mantendo a capacidade atual, mas tem detalhes em tudo isso. Em relação à abertura, aí já fica impossível, porque a FIFA exige pelo menos a capacidade de 60 mil lugares. Então, a intenção do Corinthians do projeto 250 milhões para ter a capacidade da Neoquímica Arena aumentada para 60 mil lugares, sem custos para o timão, não vai acontecer. A minha opinião, quanto a esse planejamento do Corinthians, esse projeto de 250 milhões para aumentar a capacidade da Neoquímica Arena com arquibancadas fixas visando a Copa do Mundo Feminina, é a seguinte. Eu vou ser bem sincero com vocês. Aumentar a capacidade da Neoquímica Arena não é algo que pode ser feito, por exemplo, da noite para o dia, ou de um ano para o outro. Isso eu estou falando de um projeto fixo. Você, de repente, falar em arquibancadas que são móveis, você falar, de repente, em algo que não seja um projeto fixo, absolutamente você consegue fazer em menos tempo. Mas um projeto que seja para sempre, vamos colocar assim, exigem muitos detalhes. Segurança, se não vai, de repente, atrapalhar a imagem da nossa casa, se não vai mudar a aparência da nossa casa, tudo isso tem que ser colocado em xeque. E eu vou ser sincero com vocês, se a prefeitura quisesse a nossa casa como a abertura, realmente tinha que ser assim mesmo, a prefeitura teria que bancar. Claro, com um projeto visando buscar parceiros, se não fosse o Corinthians que tivesse a obrigação de fazer isso, sinceramente, eu acho que no mínimo deveria se ter tentado. Não desistir de uma vez por todas. Então, tudo bem, ainda não se tem o dinheiro, o Estado não vai bancar, tudo bem, vocês vão atrás de parceiros, sim, vocês que vão, o clube pode ajudar, pode de repente oferecer alguma campanha ou outra, absolutamente que sim, mas não poderia ser responsabilidade do Corinthians. O Corinthians tem muitas dívidas para administrar, de repente se torna mais uma, sabemos que as coisas complicariam. Enfim, mas não vai mais acontecer. Isso trouxe muitas esperanças para muita gente dentro do clube de ter a capacidade da arena aumentada. Eu, particularmente, questionei até os valores. Poucos mil lugares, vamos colocar aí de 49 para 60 mil, 11 mil lugares por 250 milhões. Sinceramente, era algo bem... um potencial de gastos bastante elevados. Enfim, mas já está definido o projeto de 250 milhões, o planejamento de 250 milhões de reais para aumentar a capacidade da Neoquímica Arena, teve decisão final e não vai mais acontecer. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais.
porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!